Olá, boa noite. Há exatamente um ano, Minas Gerais celebrava o início da vacinação contra a Covid-19 no estado. De lá para cá, os imunizantes assumiram um papel fundamental no enfrentamento da pandemia. E as pesquisas também avançaram para nos ajudar a entender um pouco mais sobre como combater o vírus. No programa de hoje, vamos falar sobre vacinação, como está o cenário atual e o que esperar das próximas semanas. E para fazer esse balanço de um ano de vacinação e nos ajudar a entender o cenário atual da pandemia, convidamos Sinésio da Silva Júnior, que é professor de Epidemiologia e Saúde Coletiva da Universidade Federal de Alfenas. Sinésio, uma boa noite e muito obrigada pela sua participação aqui no Opinião Minas. Boa noite, Andresa. Boa noite a todos que nos acompanham. Eu que agradeço. Sinésio, antes da gente começar o nosso bate-papo, eu queria te convidar e convidar você aí de casa também a assistir um vídeo muito especial. É o vídeo da nossa primeira vacinada em Minas Gerais. O nome dela é Maria Bom Sucesso e ela é técnica de enfermagem do Hospital Eduardo de Menezes, que foi e está sendo fundamental nesse processo de combate à pandemia. Vamos ouvir o que ela disse. Quando eu fui comunicada que eu seria a primeira vacinada, foi no dia 18 de janeiro de 2021, para mim foi uma surpresa, assim, muito boa, eu ser a primeira vacinada, né? Aí foi muita emoção, foi muito gratificante, eu me senti, assim, muito aliviada, porque eu estava com muito medo. E aquela vacina, para mim, naquele momento, era cura, era luz no fim do túnel para mim, e ali eu já tinha uma esperança, né, que tudo ia passar. Na primeira dose, já foi uma sensação de alívio. Na segunda, nós já começamos a ver a nossa concretização do nosso trabalho, né? Nós tivemos um boom com muitas mortes. Depois da segunda, foi amenizando. E hoje, com essa nova cepa, veio a terceira dose. Temos caso? Sim, não vou falar que não. O hospital está lotado? Tá, mas os casos não tá tão grave como os outros casos que a gente teve no início. Tá aí a Maria Bom Sucesso contando dessa experiência que foi um sinal de esperança para todo mundo, né, Sinésio? Queria que você começasse contando para a gente um pouco dessa perspectiva a partir desse marco, né, desse 18 de janeiro, dessa primeira dose, né, aplicada aqui em Minas e depois essa vacinação que está completando um ano. Fala para a gente um pouquinho qual foi o impacto dessa vacina nesses rumos da pandemia nesse último ano. Andresa, foi decisivo, né? Tem sido decisivo. Nós só não estamos decidindo de vez a pandemia, que surgiu agora a Ômicron, que nos foi uma surpresa desagradável. Mas em relação a, como foi bem colocado aí pelo depoimento, as vidas que foram salvas, isso foi decisivo. Já entre os idosos, de março para abril, ou seja, justamente naquela conta, né, de um mês da primeira dose, mais um mês da segunda, começamos com a Coronavac, o efeito esperado se deu. E é entre os idosos que o risco de morte, né, o número de morte é maior. Então, nós já há um bocado de tempo, né, desde abril, maio, estávamos diminuindo as mortes e mesmo a partir de junho, a gente começou uma descida, né, da curva, que é resultado também, e é bom que se diga, de se evitar novos casos, porque a vacina evita novos casos. Ela evita muito mais casos graves e mortes. Então, é uma esperança, né, desejada e já realmente esperada. A gente está celebrando, né, esse um ano de vacinação entre os adultos e praticamente depois desse um ano, a gente está comemorando agora o início da vacinação das crianças. Queria que você comentasse um pouquinho do papel dessa vacinação para nos ajudar a combater a pandemia. Existe toda uma discussão de algumas pessoas dizendo que as crianças não desenvolvem tantos casos graves, até alguns questionamentos em relação à vacinação das crianças, mas nesse momento, qual que é a importância dessa imunização para a gente ajudar a gente a vencer essa pandemia?
Essa é uma excelente questão, Andrés. As pessoas têm uma ideia, até um certo ponto coerente, que as crianças, por uma característica da fisiologia delas, né, os tais receptores que o vírus tem que usar para entrar nas nossas células, elas têm um pouco menos. Então, vamos ver agora com a Ômicron, mas com as cepas anteriores, elas tinham uma menor suscetibilidade, que se chama. Elas sofriam infecção mais leve e eram mais resistentes. No entanto, quando se fala de controlar uma pandemia, é preciso ter a população total, da qual naturalmente faz parte as crianças, como alvo. E para a gente ter uma ideia, com a variante Ômicron agora, que o vírus sempre vai estar, né, se especializando em ser mais transmissível, e também, porque tem muita gente vacinada e em contato com o vírus, ele começou, a Ômicron, a se especializar em ficar mais resistente a defesas já criadas. Muito bem. Com a Ômicron, nós precisamos, hoje, de 90% a 95% de população total imunizada. E a vacina é um papel nisso, e as crianças também. Mas um último dado a partir dessa questão, para a gente se sensibilizar, eu acho que essa é a palavra, da vulnerabilidade das crianças. Em Minas Gerais, em 2020 e 2021, 70% das mortes de crianças, ou seja, menores de 12 anos, aquelas que ainda não tinham sido alvo da vacinação, foram de bebês com 2 aninhos ou menos, sendo que metade desses óbitos das crianças são, a gente diz porque é um indicativo, metade de menores de 1 aninho. Então, para a gente ter uma ideia, uma criança, um bebê de menos de 1 aninho, ele tem, em relação, vamos colocar aí, a um jovem de 18 anos, ele tem um risco 3 vezes maior de pegar a doença. E também ele tem uma letalidade, ou seja, o número de mortes que acontece entre os casos, entre as crianças, essas menorzinhas, é 3, 4, 5 vezes maior, você precisa ver a faixa etária, do que aquelas idades na faixa etária de adolescentes. Então, aconteceram menos mortes, e felizmente tem acontecido, do que com os adultos? Sim, mas muito mais mortes do que aquelas mortes causadas pelas doenças imunopreveníveis, aquelas doenças que já existem em vacina para as crianças. Então, resumindo, as crianças são alvo fundamental para controlar o contágio, especialmente agora com as de 5 a 11, para proteger os irmãozinhos menores que ainda não são alvo de vacinação e para proteger as próprias crianças contra casos graves e doença que ninguém deve ter doença de modo nenhum mesmo. A gente viu, né, nessa virada de ano um crescimento de casos por causa da Ômicron. E o que o aparecimento dessa variante indica para a gente em termos de evolução da pandemia? Alguns especialistas, algumas agências falam que talvez seria um indicativo de fim da pandemia. O que você acredita, assim? O que o aparecimento dessa variante indica para a gente nos rumos da pandemia? Olha, Andrés, nós temos 2 indicativos, né? Um que é um de esperança e aquele outro que ele só reforça um aprendizado que nós já tivemos, mas está difícil de a gente se conscientizar. Que é o quê? Enquanto nós permitirmos, com internação em maior ou menor número, morte em maior ou menor número, permitirmos um grande número de casos acontecendo, e não só em Minas Gerais, no Brasil, no mundo, isso é o cenário ideal para o vírus mutar. Então, a Ômicron traz e reforça isso. E como isso acontece? É pela chamada pressão evolucionária. Então, o vírus é um micro-organismo, ele quer viver, quer se espalhar. Quando ele encontra muita gente para ele infectar, aumenta a probabilidade de mutações que o ajudem a fazer o quê? Se é uma população que já foi infectada, olha a lógica, né? Que já tem algumas defesas contra as outras variantes, as variantes novas começam a ficar resistentes a essa. Se é uma população, como está acontecendo, infelizmente, bastante vacinada, mas ainda não no nível ideal, temos que avançar mais com a 3ª dose, inclusive, ele encontra defesas criadas pelas vacinas que foram desenvolvidas pelas variantes anteriores. Então, isso indica que, quanto mais contágio tiver e permitirmos ao longo do tempo, estamos sujeitos a novas variantes. Mas essa variante aí, o lado da esperança, né? A vertente da interpretação pessimista olha, pelo que eu falei, podem ter, é uma lógica de ter variantes novas surgindo que podem preocupar mais. E a outra vertente, tão razoável,
particularmente eu sou simpático a ela, é que nós estamos, né, aumentando extraordinariamente o contágio, felizmente com menos mortes, numa população já muito vacinada, que já foi infectada por outras cepas, e isso pode ajudar a chegarmos, mas não é uma certeza, a tal da imunidade coletiva. Mas sem a vacina, não conseguiríamos. A gente sabe que a variante Ômicron ela é mais transmissível, mas já é possível afirmar também que ela é menos letal, ou a gente está vendo esse cenário justamente por causa desse volume de pessoas aqui no Brasil vacinadas? As duas coisas, elas são plausíveis, né? Primeiro, com certeza, as vacinas estão, mesmo com uma eficácia um pouco menor contra a Ômicron, porque são vacinas feitas com as primeiras variantes, já tem uma nova geração de vacinas feita a partir da Ômicron e de variantes mais recentes. As vacinas estão fazendo com que a gente não tenha aquela avalanche de internações. Para ter uma ideia, nós tínhamos a cada 100 casos, 7 internações. Agora nós estamos tendo a cada 100 casos, uma internação. Isso é espetacular, é ótimo. E os óbitos ainda em número menor. Vacina protege. Existe ainda uma discussão, precisamos ter um tempinho para ver o efeito que essa Ômicron, né, no tempo e aqui no Brasil vai ter, se ela é um pouco menos agressiva em causar caso grave. Houve um experimento feito com camundongo e hamster, que são animaizinhos de laboratório, mas nós não somos nem hamster nem camundongo, né? Usa-se esses experimentos para tentar extrapolar o que pode acontecer com o ser humano, e aí se viu que, de fato, ela coloniza prioritariamente o vírus, o nariz, a garganta, no máximo o começo da traqueia, que é o início do trato respiratório inferior, é o caminho para o pulmão. Então, nesse sentido, se fica um pouco mais otimista, ou seja, de cada caso, de cada grupo de casos, geraria menos morte, ela seria menos letal. Mas nós precisamos ainda observar e termos cuidado. Por quê? Porque vamos pensar, aqueles idosos que foram primeiros vacinados, os mais velhos, foram também aqueles que já estão indo para 3 meses, né? 3, 4 meses, 4 meses lá em fevereiro, fim de fevereiro, da terceira dose, e aí existe um decaimento da proteção vacinal. E aí essa população, mesmo com essa variante, que de modo geral pode ser menos agressiva, pode provocar mais mortes. Mas sim, a vacina protege, sem ela nós estaríamos num cenário muito mais dramático mesmo, e esta variante, vamos torcer, ela é um pouco menos agressiva, seria. Agora, um outro assunto que também está bem atual, que tem acontecido nas últimas semanas, é a questão da testagem, né? A gente vê que tem muitas pessoas relatando dificuldade para fazer testagem, laboratórios que fazem esses exames relatando que não tem os insumos para poder fazer. O que essa situação nos aponta em termos de observar, né, esse cenário de pandemia? A gente está num cenário de muitos casos de Ômicron, mas será que esses casos estão subestimados por causa dessa ausência de testes? Sem dúvida, essa é a palavra, né? Os casos no Brasil, no mundo de modo geral, né, casos de doença sempre são subestimados. Mas agora nós estamos numa pandemia, então isso é mais grave. E no Brasil, isso já é um problema crônico. Agora, com essa demanda, né, enorme, né, exponencial aumento de casos, houve também uma exponencial demanda por testagem. E também outro fato curioso, que às vezes as pessoas não estão se dando conta. Como você tem, de certa forma, felizmente, sintomas mais leves, né, pela proteção vacinal, talvez porque a Ômicron seja um pouco menos, né, agressiva, as pessoas até começam a confundir, né, com outras infecções respiratórias e procurar teste, mas dentre essas que procuram teste, aquelas que realmente são casos. Bom, então, primeiro, de fato, nós temos um cenário subestimado, já desde o início da pandemia. Agora, com essa demanda explosiva, nós sabemos, né, vocês também sabem, a população sabe que várias prefeituras, elas têm que estar priorizando os casos graves, para fazer o teste, obviamente, para ter um diagnóstico correto e um tratamento específico. Nesse sentido, várias e várias pessoas não só não vão entrar na estatística, mas o mais grave, que é importante frisar, que é o valor, a importância de um teste num momento como esse, que é você identificar casos positivos, fazer o rastreamento do contato desses casos, isolar essas pessoas e, preferencialmente, testar esses casos e fazer essa quarentena para conter, a partir de casos identificados, daí precisa do teste,
conter a cadeia de transmissão. A Coreia do Sul, é importante que a gente diga, ela é exemplar na gerência, né, no controle da pandemia, tem sido. E ela não é o país, atenção, que mais testou por habitante, só que ela testou com muito critério. E no Brasil nós temos um problema de falta de critério de teste, né? Houve um problema de homogeneizar uma abordagem estratégica para todos os municípios, e também a própria falta de teste. Você citou a questão da Coreia do Sul. A gente sempre vê muitas manchetes de jornal falando sobre a condução da pandemia em outros países e até uma análise, por exemplo, de como que a Omicron está se comportando em outros lugares. O que isso nos ajuda a entender a nossa realidade aqui e talvez traçar uma perspectiva de como que a Omicron vai se comportar no Brasil nas próximas semanas? Porque, por exemplo, a procura por vacinas no Brasil, a gente sabe que está bem mais alta que em outras partes do mundo. Mesmo assim, é possível a gente olhar para outros países e dizer, olha, a Omicron aqui se comportou de tal forma, então no Brasil ela vai se comportar de uma forma semelhante? É possível fazer isso? Sim, com alguma margem, né, é possível, mas a gente aprendeu a ser muito humilde, né, em relação às surpresas que esse vírus tem causado. Mas o que a gente pode aprender da experiência internacional? Então, frisando, né, o que a gente acabou de dizer, que não basta só testar, é preciso testar com critério, testar rapidamente as pessoas suspeitas, isolar as pessoas, conter cadeia de transmissão. A Coreia do Sul, de 224 países, ela é aquele que está na posição 130º de teste por habitante. O Brasil está na 135ª ou 4ª. Tá. Agora, a evolução da pandemia, a tal da curva epidêmica. Então, nós temos alguns cenários, né, que têm sido mais visualizados pela população, até que foram os primeiros a vivenciar essa reescalada com a Ômicron. A África do Sul. O que nós temos de parecido e de diferente com eles? O clima, certo? É um clima muito parecido, tropical, então as estações elas equivalem. Isso é importante, claro, né, porque em verão as pessoas, em tese, podem realmente ventilar com mais conforto o ambiente. No inverno pode ter uma aglomeração de maior risco, mas nós, por outro lado, em termos de vacinação, nós temos uma cobertura vacinal 2 a 3 vezes maior do que a da África do Sul. E o que aconteceu na África do Sul? Aí começa a parecer contraintuitivo. A África do Sul, em um mês de reescalada da Ômicron, essa curva epidêmica, o número de casos começou a diminuir. E nessa reescalada lá, eles chegaram no pico, né, da escalada da Ômicron a ter 40%, 50% a mais de casos do que o recorde anterior na história da curva epidêmica. Vamos guardar esse número. No caso do Reino Unido, que tem uma cobertura vacinal muito parecida com a gente, mas estão vivendo agora lá, né, a Europa, o inverno, eles, em 2 meses de pandemia, observaram o início da queda. Então, olha lá, a África do Sul, com 1 mês, começou a diminuir. Reino Unido, Espanha, com 2 meses, começou a diminuir. Só que, no Reino Unido, esse pico, né, esse ápice, até começar a diminuir, representou um total de casos, uma média móvel, né, semanal, como a gente tem ouvido falar, 3 vezes maior do que o recorde. Resumindo, o que podemos projetar, mas, infelizmente, não tem uma precisão, exatidão, é que nós começamos aqui no Brasil, e não por acaso, 28, 29 de dezembro, reflexo de Natal e depois acelerado pelo Ano Novo, Réveillon. Nós começamos a escalada, né? Em Minas Gerais hoje, nós já temos 2 vezes quase o número de casos do que era em relação ao recorde. Mas vamos lá e, finalmente, o que a gente poderia postar? A gente teria 28, 29 de dezembro, teria 2 meses, portanto, janeiro, fevereiro, e olha lá, o carnaval, que mesmo sem as festas que aglomeram, o feriado pode propiciar, aprendemos isso também em 2021, o aumento de contágio. Então, 2 meses, se a curva for semelhante aí a países europeus, uma média entre a África do Sul e países europeus, e ela começar a descer. Só que ela vai ter que descer para um nível, né, que nós estávamos, e aí pode vir mais 1, 2 meses. Nós estamos falando, então, de 3 meses, pelo menos, pela frente, que temos que ter como um prazo de precaução
até que a gente possa ter uma condição um pouco mais positiva de novo. E tudo isso, né, pode ser reforçado, né, a gente pode melhorar o cenário com a vacinação. Eu vou te convidar para assistir um vídeo agora, que é o trecho de uma entrevista do secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, que fala um pouquinho sobre como é que está o cenário da vacinação aqui em Minas. Vamos conferir. Existem um senso comum de achar que quem já teve a doença, por exemplo, não precisa vacinar. A imunidade pela doença ela não dura muito tempo, então é importante a vacinação que dá uma imunidade mais prolongada. Então, assim, muita gente não buscou a segunda dose, achando que uma dose era suficiente, muita gente não buscou reforço, achando que 2 doses já era suficiente, e muita gente, depois da doença, achou que não precisava mais vacinar. Então, a vacina está aí, nós temos aí nos nossos bancos 3 milhões de pessoas que ainda não tomaram o reforço e já poderia tomar, ou seja, tem 4 meses da segunda dose. Então nós temos que insistir para que a gente consiga vacinar essa população como um todo, porque novas variantes vão aparecer, questão de tempo, com a replicação viral do jeito que está, muita gente pegando a doença, a questão de tempo de novas cepas acontecerem. Então nós temos que estar preparados, vacinados, para que a gente não corra nenhum outro risco que já vivenciamos para trás. Pois é, Sinésio, e as vacinas, elas não são só importantes para reduzir os casos graves, para reduzir o número de mortes, mas elas também têm um papel importante para a gente conseguir reduzir nossa taxa de transmissão também, não é isso? Perfeito. Epidemia, ela se controla por evitar novos casos, porque é óbvio, né? Sem novos casos, você não tem casos graves, não tem mortes. E o secretário foi muito feliz, muito assertivo. Primeiro isso. A infecção, chamada infecção natural, quer dizer, a pessoa teve a doença, ela gera alguma imunidade, mas contra essa doença é uma imunidade muito mais frágil e passageira do que aquela que você consegue com a vacina. E a boa notícia, até para reforçar as pessoas que tiveram a doença e tomar todo o protocolo vacinal. Aquela pessoa que já teve a doença, ao tomar já a primeira dose, ela vai ter uma resposta de proteção vacinal maior do que aquela que só tomou a primeira dose e não teve a doença. Enfim, isso é extremamente importante. E falar também o seguinte, o secretário colocou questões importantes aí que ilustram o entendimento, né, de por que as pessoas às vezes não querem ou não voltam para se vacinar, mas destacar 2 aspectos. A pandemia até o surgimento da Ômicron, de fato, começamos a controlá-la. A gente já vinha 3 meses controlando. Aí as pessoas relaxam, as pessoas estão cansadas. Outra, é preciso falar com cuidado, mas é preciso falar o real. A vacina pode ter efeito adverso, pode. Diversas pessoas, né, tiveram efeitos mais ou menos incômodos. E aí as pessoas ficam preocupadas, eu tive um efeito adverso quando eu passei um pouquinho mal, ninguém morreu por causa disso, nem ficou com sequela, porque eu tomei a primeira dose, aí na segunda dose pode ser pior. Então é preciso primeiro falar para a população. Claro, qualquer vacina e medicamento pode ter efeito adverso, só que a proteção que a vacina traz contra a doença, contra a morte, é extraordinariamente maior do que efeitos adversos que nenhum deles esteve ligado a morrer por causa da vacina. Sinésio, a gente está chegando no finalzinho do programa, mas eu não queria deixar de te fazer a pergunta de $1 milhão, que é que todo mundo quer saber. Que sinais que vão indicar para a gente que a gente está no fim da pandemia e se é possível a gente traçar uma perspectiva de daqui a quanto tempo que a gente vai poder dizer que a pandemia da Covid-19 está terminando? O que a gente tem hoje de concreto que a gente pode dizer ou de perspectiva para isso? Você já falou aquilo que eu ia dizer, né, Andresa? Essa é a questão, né, de $1 milhão aí, a grande questão. Bom, então, primeiro, a gente até comentou há pouco, né, respondendo a uma questão, esse tempo de subida, né, toda epidemia tem isso, tem uma escalada de casos e depois desce. Torçamos para que isso aconteça, nós já estamos indo aí para quase um mês, né, 3 semanas, com mais, como a gente comentou, 2 meses, né, a 3, vejam que é uma jornada aí, mas a vacinação vai avançar, para voltar nos níveis de antes. E aí entender o que é o fim de uma pandemia. Uma epidemia, e uma epidemia global, uma pandemia, é aquela, então, que você consegue, quando consegue controlá-la, quer dizer que você evita que os casos aumentem. Nós estávamos há 3 meses fazendo isso quando surgiu a Ômicron. Aí, a partir desse controle,
você, com aumento de vacinação, manutenção de cuidados, né, não farmacológicos, máscaras, evitar aglomeração, você tem que começar a diminuir os casos. E como é uma doença nova, a gente não tem, tecnicamente, né, é uma coisa um pouco mais complicada, chamado diagrama de controle, um histórico de como foi essa doença no passado, para dizer, olha, agora ela ficou endêmica. Mas o que seria e o que indicaria que ela ficou endêmica? Já vamos trabalhar com isso. É uma doença que veio para morar com a gente. Isso é uma endemia. Epidemia é aquela doença que vem visitar a gente. Então, essa é uma doença que vai ficar com a gente. Mas o tamanho do desafio, para terminar, né, essa resposta que não é fácil. Para a gente ter uma comparação, no Brasil, em 2019, antes da epidemia, por gripe, que é uma doença que é endêmica, que nós controlamos aí com vacina, no Brasil, nós tínhamos, por dia, em média, 16 casos e 3 mortes. No Brasil. Em Minas Gerais, atualmente ontem, dados de ontem, né, nós temos, só em Minas Gerais, de Covid, em média, quase 14 mil casos. Então, veja, 16 para 14 mil, para ver o tamanho do desafio. E de mortes, o Brasil, com a gripe, que é uma doença endêmica, em 2019, antes da pandemia, tinha 3 mortes por dia, só em Minas Gerais, felizmente é um número que baixou bastante, claro, nós estamos com 13 mortes. Então, nós podemos comparar com a gripe, é um caminho a se trilhar, mas antes de tudo, acabaremos com essa pandemia quando? De novo, controlarmos os casos, evitarmos que eles aumentem de uma maneira sustentada e, especialmente, evitar óbitos. Sinésio, eu queria te agradecer muito pela sua participação aqui no Opinião Minas. Muito obrigado e uma excelente noite para você. Eu que agradeço a oportunidade, sempre à disposição. Foi um prazer. E muito obrigada a você também pela companhia. Obrigada à equipe que faz o Opinião Minas. Uma excelente noite, um grande beijo. Tchau.